sonegação do Brasil vai acabar em 2027. É esse título aí de vídeo que está viralizando nos canais dos grandes youtubers aí da área de finanças. Não que eu possa reclamar também estou usando esse título aqui para chamar a sua atenção. Mas será que tá certo isso ou é só clickbait para te pegar? Será que você vai conseguir continuar sonegando seu impostinho em paz? É isso que a gente vai descobrir aqui nesse vídeo. Olá, eu sou a Laís, sua contadora aqui em mais um vídeo para ajudar você a lidar com as burocracias do dia a dia do empreendedor. Aqui no canal eu falo sobre finanças empresariais, burocracias de empreender, impostos, tudo que tá aí dentro dessa área. E hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouco diferente aqui, que é um vídeo de react desse vídeo aqui do Raul Sena, investidor sardinha, que teve esse mesmo título, né, que a sonegação no Brasil vai acabar em 2027, mas eu vim aqui trazer uma perspectiva mais técnica, contábil, tributária, pra gente ver se a sonegação vai acabar mesmo. E às vezes eu sinto também que esses grandes influenciadores de finanças aparentam realmente estudar bastante a respeito dos temas que eles trazem nos seus respectivos canais, principalmente quando essas coisas relacionadas a impostos, mas às vezes parece que tá faltando um contador ali para dar uma revisada naquele roteiro, porque sempre acaba escorregando em uma questãozinha ou outra um pouco mais técnica, o que não dá para julgar, né, porque a gente vive num grande manicômio tributário que é o Brasil, e aí vem os contadores, né, nos comentários. Ô, povinho chato, alguns contadores. Eu particularmente gosto, geralmente, dos vídeos que o Raul Sena traz. Nunca vi, assim, grandes erros sendo falados, mas coisinhas, assim, que não são tão relevantes, assim, que valem uma retificação, por exemplo. Mas é por isso, inclusive, que eu escolhi trazer um vídeo dele aqui pra gente reagir, porque o que eu quero é realmente trazer um conteúdo para vocês a mais ali de uma perspectiva mais técnica e tributária de como aquilo pode ou não funcionar. Eu já assisti os 5 primeiros minutos desse vídeo e escolhi trazer o restante aqui para fazer o react com vocês, tá? Só para deixar esse disclaimer. Então, bora lá. De sonegação no Brasil. Vai ser quase impossível sonegar impostos com um novo sistema da Receita Federal. É o tal do split payment, vários empresários precisam saber disso, porque a coisa não é tão simples só quanto deixar de sonegar. Tem vários temas aqui complexos nesse meio. Hoje, o empresário acaba usando o dinheiro que ia para o governo para poder girar o caixa, né, para poder fazer fluxo de caixa. Isso não vai ser mais possível. O imposto vai ser arrecadado desde o começo. Então vamos lá? Olha só essa notícia aqui e como que a gente tem que lidar com ela. Então o imposto agora vai sair do pagamento antes de chegar na empresa. A questão é muito simples. Você tem R$100 que você pagou, se R$27 era imposto, esse dinheiro vai direto para o governo e você só recebe o que sobrou disso. Então o governo ele fica direto com o pagamento dos impostos. É o chamado split payment. Split quer dizer dividir, né? E pagamento é o payment aí. Então, pagamento dividido. Então, pagar por esse conceito aqui, ele é bem simples, né, o do split payment. Simplesmente, ele já existe também em alguns casos. Por exemplo, você trabalha de carteira assinada. Se você trabalha de carteira assinada, você recebe o seu salário já líquido de impostos, porque ocorre meio que um split payment ali. O seu empregador, ele vai te pagar uma parte e já vai repassar a parte para o governo. Não é algo automático, né, o empregador vai pagar o seu salário, geralmente vai repassar o imposto só no dia 20 do mês seguinte, mas é essa divisão aí, né? Split é de dividir e a parte do governo vai ir diretamente para ele quando você receber algum tipo de pagamento. Pix cartão ou boleto, o sistema financeiro vai separar a fatia do imposto e vai enviar direto para o governo no mesmo instante. Não tem mais aquilo de ter que emitir uma nota e pagar ela. Isso aqui muda tudo. O sistema financeiro separar isso aqui é o que promete dar bastante problema, né? Mas vamos continuar vendo o vídeo aqui e depois eu falo sobre isso. A empresa só recebe o valor líquido, né? Você não vai receber mais nada que não é devido seu, então não tem mais como sonegar na prática. A sonegação fiscal hoje no Brasil, ela passa de 400 bilhões por ano, segundo diversos sistemas diferentes aqui. O sonegômetro, né, da Simprofaz, ele coloca aí, calcula em 6. Eu nunca vi isso aqui, sonegação. 120 bilhões, o Ministério do Planejamento em 500 bilhões, o IBPT calcula em 400 bilhões. Agora tem uma questão, esse sonegômetro aqui, né, do sistema da maneira como ele também inclui muito encargo trabalhista e etc, que é calculado por alguns sistemas. Eles falam assim, se o profissional não tivesse sido contratado via PJ, outras coisas desse jeito, se a pessoa não tivesse trabalhando como autônoma, né, se ela tivesse todo mundo registrado, ficaria assim. Então, hoje como é que funciona para você entender e o que vai mudar? A empresa recebe 100% da venda, apura imposto e recolhe depois, por uma guia, né? Nesse intervalo entre vender e pagar aqui, cabe atraso, erro, crédito frio e sonegação. Como é que fica a partir de agora? O banco separa o tributo no ato ali do
pagamento e repassa para o fisco. Ou seja, quem vai ganhar com isso aqui mesmo são os bancões, né? Eles que fazem esse sistema. A empresa vai receber o líquido. Exatamente. Esse tempo ali entre você vendeu e você pagar o imposto é um tempo grande, porque, por exemplo, estou vendendo agora no mês de agosto. Eu vou pagar esse imposto, independentemente se eu vendi no dia 1º de agosto ou no dia 31 de agosto. Eu vou pagar geralmente lá no dia 10, 15, 20, 25 de setembro. Então, geralmente é só no mês seguinte. Se você fez uma venda lá no dia 1º de agosto, você vai demorar aí mais do que praticamente uns 50 dias para pagar o imposto referente àquela venda, mesmo você já tendo recebido por aquilo. Então, é um fôlego de caixa ali que dá para o empresário. Agora, já com esse novo sistema, já não teria mais esse fôlego de caixa, porque o imposto já é retido na hora. O intervalo de tempo deixa de existir e não tem mais o que sonegar aqui. Quando você vai analisar numa venda de R$1.000, né, como é que ficaria? Considera aí uma venda de R$1.000 com 28% de IBS, mais o CBS aí, que são os impostos da reforma agora, né? Sem contar os impostos atuais. Então, R$1.000 é o que o cliente vai pagar aí por Pix, boleto, cartão. Hoje em dia quase todo mundo paga com Pix. Raul, não pode promover uma grande volta do dinheiro físico? Olha, eu até acho que o dinheiro físico possa voltar a circular em alguns lugares, mas é muito difícil você imaginar que as pessoas vão começar de novo a sair com dinheiro ou querer sacar, até porque a quantidade de agências diminuiu, tá cada vez mais difícil ter dinheiro físico, porque o brasileiro já tem feito a maior parte das transações por meio de Pix e maquininha. Isso é até morador de rua, né? Pedindo esmola no Pix agora. Não tem mais o dinheiro físico que ninguém tinha. Então, as pessoas se cadastraram. Todo mundo se bancarizou. Eu acho muito improvável. Muita gente falando isso, a volta do dinheiro físico e tal, mas eu acho improvável. Calma que eu tô aqui primeiro explicando o sistema, não tô tomando lado. Daqui a pouco eu vou explicar a minha opinião e algumas considerações sérias a respeito disso aqui. Então, 280 seria separar direto no pagamento pro fisco. Vai pro CBS, pra União, e o IBS pro comitê gestor, que vai distribuir pros estados e municípios. R$720 é o que cai na conta do vendedor, o valor líquido já dessa operação. Qual que é o problema disso aqui, né? Raul, pra mim que compro, não mudou nada. Entre aspas. Hoje, muitos comerciantes, eles não recolhem o imposto. Isso aí é uma coisa real e todo mundo sabe disso. Quando você vai Nunca vi. comprar uma laranja no sinal, quando você vai comprar uma maçã no sinal, ou quando você vai numa feira, muitas vezes comprar um pastel, você percebe que o cara te passa uma conta do CPF dele. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas comigo acontece quase todos os dias. Eu vou pagar o cara é um CPF, né? Não é nem um CNPJ ali, eu pago a pessoa. Muitas vezes pode ser um microempreendedor individual, correto, né? Que não deveria mesmo fazer isso, mas a gente sabe que tem comércios grandes, às vezes Lava Jato, esses comércios muito maiores também, que todo mundo recebe na própria conta física. Por quê? Porque boa parte desses negócios, eles seriam inviáveis se eles arrecadassem todos os impostos. Então, nem todo negócio no Brasil é completamente viável. Aí o que faz esse tipo de negócio ser viável é a sonegação fiscal, a venda de brigadeiro, a venda de um bolo de pote, alguma coisa. Essa pessoa não recolhe todos os tributos, ela sonega esses tributos, e aí por conta dessa sonegação, ela consegue fazer aquilo ficar viável. Nesse modelo aqui, fica meio difícil isso acontecer, né? Porque você tem ali Isso é muito real e eu já tive essa conversa com algumas pessoas, alguns empreendedores que me falaram assim: caramba, Laís, o meu concorrente está vendendo isso aqui a R$100. Mas eu, quando vou juntar ali os meus custos de impostos, o preço que eu compro essa mercadoria com o meu fornecedor, eu não consigo chegar nesse valor, porque se eu chego nesse valor, eu tomo prejuízo. Então, muitas vezes, o empreendedor que faz tudo corretamente, ele se sente prejudicado, porque muitas vezes o concorrente não está fazendo tudo corretamente e consegue oferecer um preço melhor para o cliente final do que ele. É triste isso. O período, né, para organizar, 2027 ainda é o começo, mas você deve começar a perceber o que é comércio e o que não é. O governo hoje já tem essa inteligência, então ele consegue detectar. Eu não acredito que do dia pra noite eles vão tentar fazer isso com os pequenos empreendedores ali. Esse cara que vende um cachorro quente, alguma coisa, acho que seria uma bobagem o governo ir lá e fiscalizar esse cara mesmo, porque se ele fiscaliza e esse negócio deixa de ser viável, né, como não tem emprego pra essa quantidade de pessoas na nossa economia, etc., o que aconteceria é que esse cara pararia de gerar tributo, porque na prática quando ele compra salsicha tem tributo, quando ele compra um pão tem tributo, quando ele compra farinha de trigo tem tributo, tudo isso na prática já tem um imposto embutido. Cobrar mais imposto desse cara vai ser complicado. Então de duas uma, ou eles vão calcular e perceber que o imposto no Brasil hoje ele é inviável, pode ser uma possibilidade, né, muita gente tá falando disso. Olha, quando a gente calculou, a gente se surpreendeu com o tamanho da alíquota tributária no Brasil. Então, é muito caro. Pode ser que a gente tenha um lugar que vai relevar isso. Vamos lá, ó. Esses comerciantes, até esse determinado nível de transação, inclusive, né, o fato do imposto já ter mudado para quem ganha até 5 mil, etc., isso já pode ser enquadrado nesses casos, né? Porque esses caras muitas vezes não conseguem ganhar 20 mil, 30 mil. É um valor muito menor. Apesar de girar um valor mais alto, às vezes ele ganha mesmo um valor muito pequeno. Então, não teria esse imposto a ser recolhido. E não tem como também educar essa população para isso, porque essas pessoas nem sabem que deveriam pagar imposto. Quando você conversa, né, com essa pessoa, ela não sabe. Imposto parece uma coisa de quem ganha muito dinheiro, de quem é fichado, né? Então, as pessoas não sabem. Um outro ponto que eu acho que se fizer, né, vai acontecer é o seguinte: se o governo forçar isso de uma vez, primeiro, uma quebradeira em massa desses pequenos empreendedores, das empresas pequenininhas, e para além dessa quebradeira em massa, a gente veria talvez as pessoas cobrando valores diferentes do que acontece em determinados lugares, tá? Hoje nas médias empresas você tem um serviço com nota e sem nota. Se não dá para fazer isso, né, elas passariam a cobrar um valor diferente da pessoa. Eu acho que isso aqui com nota e sem nota. Eu, como cliente, já vi isso várias vezes, né? De a pessoa passar um preço e falar: sem nota é tanto, com nota é tanto, né? É justamente por isso, né? Porque se a pessoa tá te vendendo sem uma nota, ela te oferece um preço mais barato porque ela não vai ter o custo do imposto que ela estaria sonegando.
né? É completamente possível. O cara chega e fala, olha, não, Agora, realmente, só pausei aqui novamente para falar o seguinte, o split payment, ele vai iniciar, né, nessa fase ali de testes para as grandes empresas. Ainda não vão mexer nas pequenas empresas, não. esse serviço aqui custa, se você quiser que a gente coloque o valor inteiro aqui, vai custar R$800 a mais. Aí você coloca metade do valor na maquininha, aí passa. Então é um negócio meio complicado. Raul, mas aí como é que ele vai receber, né? Do Pix, etc. Cara, você deixa pra pagar uma parte do insumo direto pro cara, você vai fazer a gambiarra. O brasileiro, ele descobre um jeito de fazer isso aqui. Fica muito difícil, mas o brasileiro descobre um jeito. Eu acho que o preço das coisas pode mudar, no limite, se eles conseguirem forçar pra todo mundo. O preço das coisas deve ser diferente, né? Porque estão dizendo, não vai mudar nada. Claro que vai mudar. Se tinha um imposto que não era pago e agora vai passar a ser pago, quem é que vai pagá-lo, né? Nós vamos pagá-lo. Todo mundo que recebe dinheiro hoje vai pagar. Quem paga todos os impostos é sempre o consumidor final. Mas existem impostos que não são sobre faturamento, que não são impostos repassados, no final é repassado. Então, o sistema de nota fiscal, pagamento e fisco, agora eles conversam em tempo real. Isso aqui muda tudo, né? A nota fiscal eletrônica, cada operação já nasce identificada agora, com um valor de tributo já destacado ali nos campos, nos novos campos, né, de IBS e CBS. Então, toda vez que você efetuar uma transferência, vão pedir para você, né, o comércio ali, etc., vai pedir para ele cadastrar o que foi vendido especificamente. Isso aqui dá uma inteligência para o governo muito grande e já possibilita o recolhimento de imposto. Então, o contador que vê isso aqui, a mente já tá no operacional. Por quê? É todo um ecossistema de pessoas que precisam se adequar. Quando eu digo pessoas, eu digo empresas, né? Porque não é somente a empresa. É a empresa, é o banco, é o sistema de nota fiscal que precisa se adequar, é o seu vendedor, é todo um conjunto ali. E no final é a contabilidade também. Por quê? O que o banco vai fazer? Vamos supor que o banco, né, o sistema financeiro, ele vai ter uma parcela de responsabilidade ali acerca desse split payment, uma parcela muito importante, por sinal. A instituição financeira, o sistema de pagamentos, ele vai exigir da empresa que seja preenchida ali algo referente a, beleza, você é uma empresa do ramo qual? Quanto de imposto precisa recolher nesse produto? Quanto de imposto precisa recolher nesse produto? Quem vai precisar preencher isso será a empresa. Consequentemente, quem é que vai precisar orientar esse preenchimento? Os escritórios de contabilidade. Quem é que vai precisar se adequar a esse preenchimento? Os sistemas. Então, apesar de ser um conceito muito simples, na prática é bem trabalhoso unificar isso tudo, e a gente que trabalha ali direto com sistemas do governo e integração desses sistemas com outros sistemas privados, a gente sabe que isso aí vai dar muito B.O. Muita gente tá falando que no começo não deve ser simultâneo, né? Deve pedir 1 hora, 2 horas ali pra cruzar os dados e depois já falar pra você. Se você duvida que o governo tem capacidade de fazer isso aqui, que algumas pessoas estão dizendo, não vai... Pega a receita pré-preenchida, declaração pré-preenchida, que você vai ver a quantidade de informação que o governo tá liberando. Não é nem só aquela informação que ele possui. E agora com o IA, né, o cruzamento ficou muito mais fácil. Então essa plataforma pública já é compartilhada em todo mundo, cada um vai fazer suas verificações e vê automático. Igual eu falei agora, né? Não é tão fácil assim, porque a gente sabe que os sistemas do governo, eles não têm toda essa capacidade, não. A declaração pré-preenchida, para ela chegar onde está hoje, ela exige que várias entidades preencham e enviam informações para a Receita Federal a respeito dos contribuintes, para ela dar as informações ali para você. Mas, de fato, é algo que evoluiu muito ao longo dos anos, tende a evoluir mais, e para que o split payment possa funcionar ali da sua forma plena, isso aí vai demorar bastante. Eu acho que os municípios podem ter mais dificuldade de efetuar as verificações e tal, mas a União, ela tá muito tranquila disso aqui. As instituições financeiras, então, elas só fazem a divisão do imposto, diria mas elas muito não respondem, tranquila, né, pelo não. imposto ali. A responsabilidade continua sendo do contribuinte. Se alguma informação foi pega incorreta, você é obrigado a avisar ali se ela foi pega de forma Ressalto, a culpa vai ser do contador no final. incorreta. E detalhe, quando pegar mais, Raul, só devolve no outro ano. É isso aqui que é o grande problema no meu ponto de vista, né? Hoje, tem vários negócios que ele recebe o dinheiro e ele trabalha com esse dinheiro aqui. Ele usa esse dinheiro para fazer fluxo de caixa porque ele tem X dias para pagar a nota fiscal. Na prática, isso aqui vai impedir essas empresas de conseguir fazer o giro, né? O capital de giro deve ficar menor. Não sei ainda como é que a gente vai resolver esse problema. E esse sistema aqui, ele é filho da reforma tributária, Não né? vai, do né, IVA, resolver que é esse o imposto problema. do valor agregado aí. A emenda constitucional 132 de 2023 criou o sistema, o CBS, que é o novo imposto federal, e o IBS dos estados e municípios ainda não está em vigor, né? Substitui aí o PIS, o COFINS, o IPI, ICMS e ICSS. É uma simples... O que acontece com o imposto de renda, né? Para vocês terem uma noção. As empresas descontam do contribuinte ali mês a mês um valor baseado em uma tabela padrão. E aí, anualmente, a pessoa física, ela entrega a declaração anual de ajuste para comparar tudo aquilo que foi retido
com aquilo que ela deveria realmente pagar quando junta ali todas as informações do ano. E é aí que ocorrem as restituições de imposto de renda e algumas pessoas às vezes têm que pagar o imposto de renda. E isso acontece ali uma vez no ano, né? Então você ficou pagando a mais o ano inteiro normalmente e depois 5 meses depois do final do ano é que você consegue receber aquele valor de volta. O que eu vejo ali para o split payment vai ser algo parecido, porque vai ser muito difícil a Receita ter ali as informações certinhas de quanto de imposto vai para cada tipo de produto, para cada tipo de serviço, e o split payment recolher todos os impostos de uma determinada empresa da forma correta, sem precisar ser feita alguma declaração de ajuste posterior. Acho muito difícil isso acontecer. Simplificação. Nesse ponto, né, eu acho bom, só essa parte, sendo bem sincero, eu acho bom porque é uma simplificação do que a gente tem. A Lei Complementar 214 de 2005 regulamentou esses tributos novos, né, e previu esse split payment como uma forma de recolhimento aí, inclusive, em faseamento de adoção, por isso deve começar agora em 2007 para algumas empresas, aí aos poucos ele vai ser implementado. De abril de 2006 foi regulamentado como é que vai funcionar, os procedimentos, papéis de cada instituição financeira e parcelamento. Esse modelo já roda em alguns países, tá? A Itália e a Polônia, e esse modelo ajudou a reduzir a evasão por lá. Só que tem um problema. A Itália e a Polônia são países que ainda utilizam muito dinheiro em espécie exatamente por conta desses sistemas. Aqui no Brasil foi feita uma coisa, né, de maneira um pouco mais canalha por parte do governo, que ele criou o Pix antes desse momento. Então ele aproveitou muito essa esteira do Pix, porque quando a gente substituiu 90% das transações por Pix, né, quase tudo que a gente faz hoje a gente usa no Pix, aí vai vir o modelo. Então a gente não vai ter aquele tempo. Eu não pego numa nota de dinheiro físico tem muitos meses. Eu nem me lembro a última vez. É real, a cultura aqui do nosso país, ela não é mais de ficar usando dinheiro em espécie, não. Tempo, né? Que a Itália teve pra pensar, será que a gente quer digitalizar todas as nossas transações? Porque a gente já digitalizou. Seria muito difícil agora, depois de acostumado, né, o consumidor voltar a usar dinheiro em espécie. Eu acho muito improvável, assim, de modo geral. Então, em 2006, esse ano o teste, né? O CBS a 09 e o IBS a 01 para calibrar os sistemas, para todo mundo conseguir entender como tá por ano, pagando esses impostos. Várias empresas já estão em teste com isso. Em 2027, a gente tem esse teste do... Sim, várias empresas estão em teste agora em 2026, que está destacando esses percentuais de CBS e IBS na nota fiscal. Não abrange empresas do Simples Nacional, muito menos MEI, né? São empresas de regime normal, lucro real e lucro presumido. E não está sendo cobrado esses percentuais, é só um percentual de teste que você está colocando na nota. Split payment, né? Facultativo primeiro e restrito a operações entre empresas B2B. Então, 2027, quem quiser pode aderir ao split payment, focado principalmente em empresas que fazem negócios com outras empresas. A CBS entra em vigor em valor integral. Aí na fase 2, o split fica obrigatório nas transações B2B quando o mercado estiver maduro. Então, eles não falaram qual que é a fase ainda. Na fase 3 vai a expansão para vendas e consumidor final, que é o que a gente chama de B2C, né? Empresa para consumidor, nos principais meios de pagamentos eletrônicos. Então, em 2033 ainda é o fim da transição da reforma do ICMS e ISS extintos com esses anos ali, né? Essa fase de transição. E em 2026, especificamente, essa questão de colocar o IBS, CBS na nota e tudo mais, tinha um prazo para começar a ser obrigatório e para começar a gerar multa para aquelas empresas que não estavam se adequando, e esse prazo já foi adiado tantas vezes que é assim, né? A Receita Federal divulgar vai ser quando? Vai ser a partir de tanto. Aí todo mundo fica desesperado. Contabilidade, avisar os seus clientes, sistema para se adequar, tarará. Aí depois chega no penúltimo dia, eles vão lá e adiam. Tô talvez contando um pouquinho de raiva da Receita aqui nesse momento. Vamos continuar pro vídeo que é melhor. Eu não acho que vai demorar tanto tempo, até 2033, por exemplo, pro split estar em todos os lugares. Essa fase 3, na minha cabeça, ela vai acontecer muito rápido. E digo por quê? Eu acho que vai sim, e até 2033. Porque hoje, né, o governo tem um déficit fiscal gigantesco, e isso aqui, na cabeça do governo, vai fazer arrecadar muito mais. Eu tenho medo do nível de pressão que estão colocando em cima das empresas, e do nível de alíquota que estão colocando, porque a saída do empresário, naturalmente, era a sonegação fiscal. Tem muita gente que vai falar assim, nossa, mas isso é crime, é errado. Pessoal, é o que acontece hoje, é regra. Se você pegar ali essas empresas pequenas e médias empresas, eu diria que, em pelo menos, mais da metade delas tem algum tipo de sonegação fiscal. Tô sendo generoso, é muito mais de mais da metade. Então, isso possibilita, muitas vezes, a existência de negócios que eu não sei se existiriam. Esse cerco se fechando, assim, por mais que para as empresas grandes seja uma simplificação, por mais que para as empresas que têm muito dinheiro em caixa, isso é simples de resolver, de fazer, para essas empresas pequenas eu acho que pode ser fatal em alguns pontos. Eu acho que pode atrapalhar muito a nossa economia. Lembrando que quem gera emprego são as empresas pequenas. Às vezes você tá pensando assim, nossa, Raul, mas isso não vai me afetar em nada, né? Eu não sou empresário, eu não sou sei lá o quê. Quem gera muito emprego no Brasil, os melhores, inclusive, os empregos de mais qualidade, etc., são as pequenas empresas, né? Porque a empresa grande, cara, muitas vezes é aquele monte de gente ganhando salário mínimo numa indústria. Então... Sim, inclusive mais da metade, né? Trazendo dados aqui, as pequenas empresas são responsáveis por metade ou pouco mais da metade de todas as
vagas de emprego formal do país. Não é uma coisa muito viável. Quando a gente vai olhar aqui, vai ter dois jeitos de reter, olha só. Tem o padrão, antes de liberar o dinheiro, o banco consulta a plataforma pública e retém o valor exato do tributo daquela operação, que está indicado no documento fiscal, tipo a nota fiscal, né? E tem um simplificado, ou seja, o banco vai aplicar um percentual fixo, né, sobre a transação, definido por setor ou por contribuinte. Aí é a tal da retenção por estimativa. O que pode acontecer aqui, cara? Pode pegar mais imposto do que deveria. E o ajuste vai chegar lá depois, tá? É o destino das operações sem o tributo identificado. É o que acontece hoje com o imposto de renda pessoa física e provavelmente é o que vai acontecer, pelo menos no início aí desse split payment. Essa automática fica menor que o devido, a empresa continua obrigada a pagar a diferença e ficar maior, a empresa recebe o dinheiro depois, uma instituição depois em alguma coisa. Então, parcelou, como é que vai ser? O imposto também é parcelado, mesma coisa. Na venda parcelado, o imposto não é recolhido de uma vez, cada parcela o cliente vai pagando, o proporcional separado automaticamente ali. A antecipação de recebíveis, vamos supor que a empresa quer antecipar. Então, mesmo que a empresa antecipe o recebível, normalmente que a empresa precisa de fluxo de caixa, né? O cliente pagou em 12 vezes, ela vai pagar o banco para antecipar, ela já paga uns 20% nisso aí. A retenção do tributo só vai acontecer quando o cliente pagar cada parcela, não na antecipação. Então, esse custo de crédito não vem para o empresário. Quando ele antecipar, ele consegue utilizar ali tudo, e aí nas parcelas é que o governo vai pegar na parte dele, vai antecipar só a sua parte, pra você que é empresário. Então, o dinheiro em espécie fica fora, né, desse split payment, o governo tem tanta certeza que ninguém vai usar isso aqui, que sem liquidação eletrônica, o recolhimento segue o modelo tradicional, com apuração posterior, né. Agora, é um ponto também, as empresas compram mercadoria e tem que dar saída na venda da mercadoria, né. No fim das contas, cara, vai acabar pegando. Esse sistema, pra vocês terem uma ideia, ele é 170 vezes maior que o Pix. Olha que loucura, né. É o volume de operações que o split payment deve processar aí em relação ao Pix, segundo o Ministério da Fazenda. Cada pagamento tem que ser cruzado com a nota, crédito e repartição entre a União, Estados e municípios, ou seja, é uma giromba de colocar em pé, né, mas colocaram 70 bilhões de documentos fiscais processados por ano na estimativa oficial. 2 bilhões investidos pela Fazenda em 2026 só no desenvolvimento dessa plataforma. Eu queria viver no país da Receita Federal. A Receita Federal é o órgão mais eficiente desse país, não tem condição. Então isso aqui acaba com esse intervalo, né, entre o tempo de compra e de venda. Os contadores que acaba com o fim da nota fria, aquela nota que para gerar crédito tributário, que o pessoal emitia e depois sumia, então não vai ter como mais. Agora, tem um ponto também que o crédito aqui, ele é atrelado ao pagamento. Então, para quem é bom pagador aqui, né, o crédito tributário ele vai rolar bastante agora. Antigamente, quem não pagava também tinha direito a crédito tributário, era loucura, né? E tem rastreabilidade total em todos os aspectos. A gente falar aqui de novo, eu sei que parece que eu tô sendo repetido, mas eu tô muito preocupado com essas partes. Eu queria falar para vocês alguns problemas que eu percebo, né? Então, o fluxo de caixa, o dinheiro do tributo não transita mais pela conta, né? Setores de margem apertada e alta rotatividade vão sofrer primeiro. Isso aqui é muito sério para supermercados, para um monte de gente. Pequenas e médias empresas com menos acesso a crédito, elas perderam aí esse colchãozinho temporário que elas tinham às vezes para fazer antecipação, alguma coisa. Mas essa empresa é saudável, ela não ia utilizar isso. Cara, não necessariamente utilizava, porque esses dias a mais faziam muita diferença ali. Utiliza sim, porque a empresa, ela tá lidando com o seu fluxo de caixa ali vivo a todo momento, porque você recebe do seu cliente, mas depois tem o prazo do boleto do fornecedor, o prazo do imposto. Então, o momento que você tem um dinheiro ali que você recebeu da sua venda girando para pagar o seu fornecedor, para gerar novas vendas, é um fôlego de caixa ali. Inclusive, uma administração de fluxo de caixa eficiente é o que falta em muitos comércios que quebram. E o crédito e ressarcimento, as devoluções estão previstas em 60 a 180 dias, né? Quem não planejou o ciclo aí agora teve complicações. Quem vai sentir aí mais isso? Então, o consumidor tem pouca coisa, né? A divisão já acontece, ele só não via, não muda nada na hora que ele pagar, só a diferença de preço que pode ter. Empresas do B2B aí, são as primeiras a entrar de forma operacional, vão sentir por agora. O varejo vai ser a última etapa. E o Simples Nacional, a aplicação do split payment ainda está em definição. Por quê? Tudo que é do Simples Nacional está ainda em definição. Empresas do Simples Nacional, que são aquelas empresas menores, está com medo da quebradeira generalizada. Então, muita gente está pressionando, ainda não foi aprovado para essas empresas. Eu acho que eles deveriam primeiro mexer nas alíquotas do Simples Nacional, depois colocar isso aqui. Porque daria, né, para resolver o problema da sonegação junto com uma melhoria. Se você divulga uma melhoria e as pessoas ainda reclamam, aí você vai reclamar quem estava sonegando muito pesado, né? Você divulga uma melhoria ali e joga junto. Acho que é as duas regras. Acho que proteger as pequenas empresas do Brasil é papel do governo. Ele tem que se preocupar com isso, porque depois que quebra, é muito difícil recompor, né? A gente percebe isso, as indústrias brasileiras quebram. Isso, inclusive, que ele falou que é papel do governo proteger as pequenas empresas é algo que está na lei, tá? Eu vou até colocar passando aqui na tela. Claro, até hoje a gente está sem indústria. Então, é um ponto muito certo. Tem que tomar cuidado com implementar isso aqui. Eu acho que vai ser uma quebradeira generalizada. Primeira coisa, se você tem empresa, como é que você se prepara? Refaça as contas do caixa aí. Simula o faturamento recebendo só valor líquido. Já faz essas contas tudo. Descobre hoje se vai ter um buraco na sua empresa ou não. Já organiza isso aqui, isso é um ponto importante. Segundo lugar, atualiza seu sistema IRP, né? Notas fiscais aí com esses campos IBS e CBS já são obrigatórias desde agosto de 2026. Então, cobre aí integração dos... Foi adiado de agosto de 2026. Eu acho que quando ele postou esse vídeo aqui não tinha sido adiado ainda. RPs, gateways e maquininhas, você tá usando algum que não é integrado, cara, integra tudo, porque senão você vai ter dificuldade pra operacionalizar isso aqui. Aí é multa, aí é naba, é um monte de coisa. Então já deixa tudo certo. Você sabe como é que é no Brasil. Faz primeiro a lei, depois vê o buraco, né? Então já arruma isso. Reveja os seus contratos, né, de prazo de pagamento, fornecimento e precificação. E, inclusive, eles começam assim, eles começam não cobrando a multa. Existe a previsão legal da multa pro não envio, pro não cumprimento de determinada obrigação, e aí muita
cliente não faz e não gera multa. E assim vai indo, o pessoal vai ficando mal acostumado, enviando em atraso, não tá gerando multa mesmo. Aí quando dá uns 3 anos depois, vem cobrando as pendências ali, gerando multa de forma retroativa. Aconteceu isso com a DCTF Web, que começou em outubro de 2021. Quando deu ali em 2023, todo mundo que não tinha enviado começou a receber pendência e multa. Foi lindo. Porque elas precisam já refletir isso no custo. Se tiver que aumentar de preço, vai ter que aumentar de preço. Então você vai ter que olhar, poxa, hoje, né, o meu fornecedor, o jeito que tá sendo feito o pagamento e tal, vai continuar sendo possível, já vai conversando. Explica pra todo mundo que tá compondo sua cadeia. Pô, cara, você ficou sabendo desse negócio aqui? Olha a giromba. Vamos já dar uma organizada. Como é que vai ficar pra você aí? Que todo mundo se organizando antes fica mais fácil. O governo vai fazer o papel dele, que seria explicar, alertar, né? Vai fazer o papel de punir. Então, quarto, acompanhar essa mudança na regulamentação. A gente ainda vai ter novos atos ainda informativos, a gente vai ter diversas coisas explicando e detalhando. Então, o imposto no Brasil deixou de ser uma promessa, ele virou um débito automático, né? Eu acho que essa é uma das mudanças mais profundas do Brasil. Espero que com ela a gente tenha pelo menos uma melhoria específica. Eu acho que a gente vai reduzir o número de contadores, né, focados nisso, porque a profissão contador não foi feita inicialmente para poder mexer só com imposto como é no Brasil, mas era feita para poder melhorar custo, calcular coisas da empresa, etc. No Brasil virou só gente que ajuda você a fugir de imposto. Não vai ter jeito mais. Então, isso aqui fica resolvido, né? A gente tem uma simplificação, é mais fácil para trabalhar, mas eu acho que isso aqui favorece demais as grandes empresas e prejudica muito as pequenas empresas brasileiras. Por quê? As grandes empresas elas já não têm como sonegar. Você passou de determinado patamar, a verificação cai em você toda hora, né? Você tem essas empresas ali tentando encontrar brechas por dentro da realidade. Agora, o jogo meio que empata para todo mundo, só com essas empresas com muito mais dinheiro, muito mais fluxo de caixa, com a disponibilidade gigantesca, enquanto o pequeno empresário, ele já tá num dos piores momentos da vida. Cara, você tá com a taxa de juros, né, de 14,25% e discutindo o sistema de fazer o imposto ser cobrado de maneira mais eficaz. Eu acho que, às vezes, o Brasil peca muito no timing, né? Ok, que não vai ser agora, né? Vamos ter um tempo ainda mais pra frente pra resolver isso, mas eu acho que a gente deveria estar discutindo muito mais sobre como que a gente faz uma linha de crédito para essas empresas sobreviverem, muito mais um auxílio para essas empresas no momento. Fico feliz que pelo menos as empresas do Simples Nacional ainda não vão ter que lidar com isso. Acho que esse é um ponto muito bom, né? É um ponto muito bom, mas eu não sei até que ponto isso vai durar dessa maneira. Então você que tá aí, fica sabendo disso. Eu acho que vai demorar muito tempo até isso chegar dentro do Simples Nacional. Pensando na parte operacional do negócio, igual a gente conhece muito bem como funcionam aqui os sistemas da Receita Federal. Toda vez que uma nova regra entra, ela balança as estruturas do jogo. Quem se prepara primeiro, acaba conseguindo levar vantagem. Pode pegar todas as mudanças que a gente teve, né? Pode ser pandemia, etc. Você vai conhecer gente que enriqueceu em todas essas janelas. Isso aqui é só mais uma janela que se transforma em uma excelente oportunidade. Então, um ponto muito importante a respeito de se preparar para essas mudanças consistem em basicamente você começar a organizar a sua casa, principalmente o seu financeiro. Você que é um pequeno empresário, você tem que começar agora. O split payment não vai afetar as pequenas empresas, beleza, mas você precisa mesmo assim estar ali em cima das finanças da sua empresa, da gestão do seu fluxo de caixa, da gestão dos seus prazos de recebimento, dos prazos de pagamento do fornecedor, de linhas de crédito, se você precisa pegar linha de crédito ou não. Então, tudo isso é parte da preparação que o pequeno empresário hoje muitas vezes não tem. E é o que eu tento aqui combater com esse canal, né? Eu trago vários conteúdos a respeito ali de burocracia de empreender e também finanças empresariais. Se você tá chegando por aqui agora, aproveita e se inscreve. Para quem é MEI, eu tenho meu curso MEI Inteligente, que ensina tudo o que você precisa saber para estar em dia com as suas obrigações sem precisar de um contador e sem ter medo da Receita Federal. E para você que já é uma empresa fora do MEI, estreite ali o seu relacionamento com o seu contador, porque ele vai ser o seu principal apoio ali durante todos esses períodos de mudança. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não é o formato que eu costumo fazer, não sei nem se vai dar certo aqui, questão do áudio, mas espero que dê tudo certo. Grande beijo, até o próximo vídeo. Se você gostou, deixa o like.